Irmãos, graça e paz, né, aos queridos aí, aos amados. Eu quero agradecer ao convite, cumprimentar todos os irmãos, agradecer ao bispo Maurílio, ao Tiago, parabenizar a irmã Esther, que voz maravilhosa, que louvor abençoado, e dar o meu boas-vindas a todos que nos assistem, né, nesse momento, e aqueles que vierem a assistir a essa mensagem posteriormente, porque eu sei que é uma mensagem que fica gravada, né, e muitas pessoas são alcançadas depois. E eu quero agradecer a oportunidade que é dada a mim. Para mim é uma honra, uma alegria poder servir aos irmãos aqui, e eu sei o tamanho da responsabilidade. Por isso eu estou aqui, né, com temor e com tremor. Ministrar para pastores é sempre um desafio. E nós precisamos, nós pastores, bispos, líderes, precisamos ser ministrados. Antes de sermos pastores, nós somos ovelhas desse grande aprisco do Senhor. E nós precisamos de cuidados. Não é verdade? E assim, eu quero ir direto ao ponto, porque Deus colocou muitas coisas no meu coração para falar aqui, e eu quero aproveitar ao máximo esse tempo. Eu gostaria que você, pastor, pastora que está nos acompanhando, você líder de algum ministério, você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que já é bastante conhecido nosso, essa passagem, mas que é sempre bom voltarmos nela. Eventualmente, o Senhor nos faz voltar a esse ensinamento. Diz assim a palavra do Senhor: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu procurei várias versões aqui para ver as variações dessa palavra, de acordo com a versão, e eu quero mencionar aqui uma que está na Nova Bíblia Vida. Nova Bíblia Vida, que diz assim, olha: portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Irmãos, desde que eu fui convidado pelo bispo Maurílio, eu passei a pedir a Deus uma palavra que eu pudesse compartilhar com os irmãos, e desde então o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre santidade, e eu fiquei refletindo a respeito da nossa responsabilidade como pastores, como líderes, e a gente sempre fica sabendo a respeito de algum tipo de escândalo envolvendo homens e mulheres de Deus, e essas coisas nos levam a considerar o nosso nível de influência e, consequentemente, sobre a maneira como nós devemos vigiar em cada atitude que tivermos, considerando que o nosso pecado compromete o nome de Deus e, de uma forma direta ou indireta, vai acabar afetando a vida de muitas pessoas. E o Senhor me levou a refletir novamente sobre a vida de Saul. Eu quero falar sobre Saul hoje. Amém? Eu acho que hoje nós podemos aprender com os erros de Saul e, assim, não somente aprender, mas de uma forma que a gente consiga se ver, se colocar no lugar dele em alguns aspectos que eu vou mencionar aqui. Nós, pastores, temos a mania de ouvir as pregações sem nos colocarmos dentro delas. E quando nós nos colocamos como os heróis da história.
mas nós não nos vemos como realmente deveríamos nos ver. A maioria de nós ouve mensagens já pensando em como transmitir aquilo para a igreja. Mas eu oro para que você esteja com o coração quebrantado o bastante para permitir que Deus fale com você hoje. De certa forma, nós passamos a cuidar muito dos outros, e isso é bom até certo ponto, só que nós nos esquecemos da nossa própria vida. O que o apóstolo Paulo disse? Aquele que está de pé, cuide-se. Ou seja, cuide de si mesmo. Olhe para si mesmo, para que não caia. Cuide do seu testemunho. Preocupe-se em andar em obediência e em fidelidade a Deus. Porque nós sempre temos que nos lembrar que Deus nos vê naqueles momentos em que ninguém está nos vendo. Nós nos preocupamos de uma forma excessiva com a nossa performance, com a nossa aparência, com o nosso desempenho, a nossa desenvoltura, porque estamos sempre em evidência. O púlpito é um lugar de destaque e nós nos preocupamos com isso, mas nós também devemos nos preocupar com aquele momento em que os olhares não estão sobre nós, porque os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre Saul, né, dentro do tempo que me foi concedido. Não quero atrapalhar o almoço de ninguém, mas eu quero que você aproveite ao máximo essas palavras que vão ser ditas aqui, porque Deus falou muito ao meu coração e eu oro para que Ele fale também ao seu coração. Lembrando aqui, né, algumas coisas básicas, né? Eu não tenho pretensão de dar aula de teologia aqui para os pastores, mas eu quero falar de algumas coisas que nós já sabemos, mas que é sempre bom nos lembrarmos. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, ele foi ungido pelo profeta Samuel, porque o povo de Israel queria um rei. Eu quero que você acompanhe comigo, né, essa leitura. Eu passo agora para 1 Samuel, capítulo 8, do verso 5 ao verso 9. 1 Samuel, capítulo 8, de 5 a 9, onde diz assim: E disseram-lhe, o povo dizendo para Samuel, né, juntaram alguns líderes religiosos e foram até Samuel, e disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Olha o que Deus está falando. Samuel, eles não estão rejeitando, não é você. É a mim que eles estão rejeitando. Verso 8. Assim como fizeram comigo desde o início em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Eu passo para o verso 19, que diz assim, todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram, não, queremos ter um rei. Seremos como as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Irmãos, Saul foi um rei pedido pelo povo, mas escolhido por Deus, e ele começou muito bem, só que depois ele desobedeceu a Deus. E por causa da sua desobediência, Deus o rejeitou. Hoje eu quero refletir nessa palavra junto com você, para nós tentarmos entender como alguém que foi levantado por Deus, capacitado por Deus, para exercer uma liderança, para liderar uma nação,
pôde se afastar dos propósitos do Senhor. Deus rejeitou Saul por causa da sua rebeldia e da falta de arrependimento. De muitas maneiras, o primeiro rei de Israel transgrediu a lei de Deus, desprezou a vontade do Senhor e fez aquilo que era mal aos olhos dele. Por isso ele foi rejeitado por Deus e outro rei foi ungido para ocupar o seu lugar, o rei Davi. Só que, quando a gente fala de Saul, a gente foca muito no lado mal de Saul, no lado perverso, no lado caído de Saul, e nós nos lembramos pouco que Saul, ele foi um instrumento de Deus. Saul não começou totalmente errado, nem sempre ele foi uma pessoa arrogante, soberba, afastada, não. Saul foi usado por Deus, foi um homem de Deus. Se você lê a Bíblia, antes de ser rejeitado por Deus por causa dos seus pecados, Saul, primeiro, ele era um homem privilegiado, ele vinha de uma família que tinha muitas posses, fisicamente ele era um homem forte, saudável, o mais formoso dentre os israelitas. Acompanhe comigo 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 e 2, que diz assim, olha, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Os mais altos dentre o povo batiam nos ombros de Saul. Então, Saul era mais alto dentre os altos, né? Vamos dizer assim. A reação de Saul, ao saber que seria ungido rei, demonstra que ele era uma pessoa humilde. Estou falando aqui do Saul antes da queda. Ele era privilegiado, usado por Deus, humilde. Olha só, em 1 Samuel, capítulo 9, verso 21, diz assim, quando esse momento em que Saul recebe a notícia de Samuel de que ele seria ungido rei. Olha o que ele fala. Saul respondeu, acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? E uma passagem que Deus me recordou aqui, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 22, diz assim, então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O povo estava procurando Saul. E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. O desejo de Deus era que Saul se tornasse rei. Mas ele se escondeu, porque quando ele olhou para si mesmo e olhou para suas limitações, para suas fraquezas, em detrimento daquilo que Deus havia preparado para ele, ele se achou pequeno e ele se escondeu entre a bagagem. E eu me lembrei aqui, né, de uma colocação em relação a essa bagagem. Às vezes, nós, pastores e líderes, devemos nos recolher na nossa humildade e nos escondermos novamente em meio à bagagem. E eu fiquei me lembrando quando a gente faz assim, retiros espirituais, e as pessoas que vão para servir nesses retiros, quando os irmãos chegam, né, com o ônibus, de carro, com as bagagens, essas pessoas que vão para servir, elas se incumbem de carregar a bagagem das pessoas para dentro do quarto, né? Simplesmente pelo privilégio de servir. Saul estava em meio à bagagem, ele estava servindo. Saul era servo. É isso que o Espírito Santo me lembrou aqui. Além disso, Saul era uma pessoa
preocupada com a sua comunhão com Deus. Ele foi usado pelo Espírito do Senhor para fazer grandes coisas. Se você ler depois toda a passagem, né, toda a trajetória de Saul, eu destaquei alguns versículos aqui, mas se você puder, leia novamente, né, volte lá nessa história. Em 1 Samuel, capítulo 10, verso 10, diz assim: chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou em transe no meio dos profetas. Saul era humilde, Saul se achava pequeno, Saul foi tremendamente usado por Deus. Obrigado aí, Tiago, está colocando as passagens aqui. E coloca para mim 1 Samuel 10, 27, que diz o seguinte: quando os filhos de Belial menosprezaram Saul, ele não agiu por conta própria, mas ele se calou confiando no propósito de Deus. Olha o que está escrito. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pôde nos salvar? Desprezaram-no. Ou melhor, como esse homem pode nos salvar? Duvidando de que ele poderia ser um bom rei. Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Olha aqui as características de Saul. Alguém que confiava na ação de Deus, alguém que era humilde, alguém que era servo, alguém que foi usado entre os profetas para profetizar. Só que Saul não soube aproveitar as oportunidades que foram dadas por Deus a ele. Ele perdeu a sua comunhão com Deus em um momento da sua vida e violou os mandamentos divinos, tornando-se uma pessoa rebelde. Olha só, 3 aspectos apenas aqui. Em primeiro lugar, a rebeldia de Saul, ela se revela através da sua impaciência. Talvez você é uma pessoa que tem buscado respostas, que tem buscado pelo crescimento, que tem buscado se tornar relevante naquilo que você faz, mas é preciso aguardar o momento em que Deus vai agir. Nós não podemos adiantar ou querer ajudar Deus nos processos dele. O que aconteceu? No contexto da batalha dos israelitas contra os filisteus, o profeta Samuel falou para Saul o seguinte: olha, espere, aguarde, antes de você iniciar qualquer ofensiva, porque primeiro nós vamos apresentar sacrifícios e ofertas a Deus. Quem deveria apresentar esses sacrifícios e essas ofertas? O sacerdote, o profeta, ou melhor, o profeta. Samuel era incumbido daquilo. Só que Saul, quando ele percebeu que ele estava perdendo o seu exército, enquanto ele esperava pelo profeta Samuel, ele mesmo foi à frente e ofereceu holocausto ao Senhor, revelando a sua impaciência. Então, essa atitude demonstrava uma falta de confiança na soberania de Deus. E quando ele é repreendido por Samuel, por causa dessa atitude, ele não assume a sua culpa, mas ele tenta se justificar, se explicar. Eu quero ler com você, né, eu quero deixar bem explicadinho aqui, para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8 ao 14. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Reunião de pastor tem que ter Bíblia, né, gente? Tem que ter versículos, tem que estar bem argumentado o embasamento aqui. Olha só. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, de oferecer o sacrifício. Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu:
quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Nós estamos cansados de ouvir isso, de ler isso, de meditar sobre isso, mas essa passagem me levou a refletir novamente sobre essa atitude de Saul diante da impaciência de que, às vezes, quando nós não experimentamos o agir de Deus, o mover de Deus de uma forma imediata, nós então começamos a querer atropelar o processo e fazemos coisas que Deus não nos mandou fazer. Por mais espirituais que pareçam, tem coisas que nós estamos fazendo na nossa vida que Deus não mandou fazer. Então nós temos que voltar simplesmente a obedecê-lo e a sermos pacientes. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Em segundo lugar, Saul fez um juramento tolo que quase custou a vida de Jonatas, quase custou a vida do filho dele. Se não fosse a intervenção do povo, Saul teria matado Jonatas por causa de um voto insensato e impensado. Quando nós somos desobedientes e não nos arrependemos, nós perdemos a companhia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é muito provável que nós tomemos decisões insensatas. Quando nós abandonamos a Deus, nós começamos a querer fazer as coisas por nossa própria conta. É isso que estava acontecendo com Saul. Fez um voto lá todo atrapalhado. E as ações dele, em 1 Samuel, deixam muito claro isso. Saul estava esperando inspirar os seus homens para receber a ajuda de Deus. Então ele ordenou que o exército de Israel jejuasse em preparação para a sua batalha. Ué, pastor, mas o jejum não é um negócio de Deus, não é um negócio bíblico? Sim, só que nesse momento era mais interessante que o exército estivesse fortalecido fisicamente do que estivesse jejuando. E aí Saul profere uma palavra, né, dizendo que aquele que comesse lá de um mel que eles haviam achado seria amaldiçoado. E o primeiro que come desse mel é o próprio Jonatas. Então, Saul, ele age de uma forma precipitada, sem a intervenção do Espírito Santo, tomando decisões por sua própria conta. E chegou ao ponto de ele entender que Jonatas deveria ser morto. Só que, felizmente, o povo rogou a ele e ele não levou até as últimas consequências aquele juramento insensato que ele havia feito. Então, é muita coisa aqui para nós aprendermos, né, a respeito de Saul. E eu espero que o Espírito Santo ministre na sua vida aquilo que eu não expressar aqui com as minhas palavras. Talvez você precise rever, pastor, pastora, muitas das suas atitudes. Saul, irmãos, ele não de forma muito contundente, ele tinha dificuldade em assumir a sua culpa, em reconhecer os seus próprios erros. Não é porque nós estamos ocupando uma posição de liderança, uma posição de governo,
que tudo que nós dissermos tem que ser lei, tem que ser cumprido na íntegra. Nós podemos sim ser questionados. Eu e você não temos a palavra absoluta sobre todos os temas, sobre todos os aspectos. De repente, tem pessoas na sua igreja, na sua comunidade, que entendem mais do que você a respeito de um determinado assunto, mas você está centralizando todas as coisas em você mesmo, tomando as decisões. Por exemplo, às vezes Deus colocou aí na sua igreja alguém que é muito hábil com finanças, mas você insiste em manter a caixa preta sob seu controle. E aí a igreja tem experimentado um tempo decadente, né, em relação às finanças, gastando mais do que devia, empregando recursos onde não deveria ser empregado e deixando de lado outras situações e circunstâncias que mereciam uma atenção. Por quê? Porque você não coloca uma pessoa especialista, Deus já colocou ao seu lado pessoas para te ajudar e você não está enxergando isso. Mas espera aí, gente, eu vim aqui para uma reunião que é pastores amando pastores. Eu achei que eu ia receber uma palavra aqui de acolhimento, de cuidado, de esperança, de confiança. Olha, se Deus colocou isso no meu coração, eu entendo assim perfeitamente, eu não tenho nenhum problema em afirmar que é isso que Deus queria que você ouvisse. Amém? Esse trabalho é direcionado por Deus, sob a coordenação do pastor Tiago, do bispo Maurílio. Certamente deve ter outras pessoas que dão algum apoio, suporte a isso. E se Deus está nos repreendendo, nos levando a rever essas coisas, é porque Ele nos ama. Se Deus ainda está preocupado com a nossa vida, com o nosso ministério, se alegre com isso. É porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele se preocupa com a nossa vida, com as consequências das nossas escolhas. Amém? Em terceiro lugar, no episódio envolvendo os amalequitas, Saul foi rebelde à ordem de Deus. Ele foi desobediente. Deus ordenou que os amalequitas não poupassem, ou melhor, Deus ordenou que os israelitas não poupassem ninguém dos amalequitas, porque aquele povo era alvo do juízo de Deus por causa dos seus pecados. Então, tudo deveria ser destruído. O que Saul fez? Ele não obedeceu plenamente à ordem do Senhor. Ele poupou o rei e os melhores rebanhos daquele povo. E quando ele foi cobrado em relação a isso pelo profeta Samuel, ele ainda tentou fazer da sua desobediência um motivo de culto ao Senhor. Só que naquele dia, ele soube que Deus o havia rejeitado. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15. Eu não vou ler aqui, você conhece essa passagem, né? Mas o fato é que Saul começou o seu reinado escutando que Deus era com ele, mas terminou escutando que Deus o havia rejeitado. O homem que tinha se tornado, né, se mostrado tão humilde, ao ponto de se achar indigno do trono, agora, em 1 Samuel capítulo 15, verso 12, diz que ele havia até construído um monumento em sua própria honra. E a sequência da vida de Saul revela um fim assim trágico. Ele se deixou dominar pelo ódio, pelo ciúme, se tornou uma pessoa completamente descontrolada. O auge dessa desorientação, desse descontrole dele, pode ser notado na ocasião em que ele consultou uma feiticeira. Lembra disso? Saul consultou uma feiticeira na intenção de falar com o profeta Samuel, através da prática da necromancia. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Então, por isso, ele consultou uma vidente. E, por fim,
O decepcionante rei Saul acabou morrendo ao se atirar contra a sua própria espada, numa tentativa ali de suicídio. Não tem como nós falarmos de Saul sem compararmos com Davi, que também era cheio de falhas, era pecador, era todo problemático, foi envolvido num escândalo de adultério, mas que reconhecia as suas falhas. Porque, segundo o profeta Samuel já havia falado, ele era um homem segundo o coração de Deus. Saul não era alguém que confessava o seu erro e buscava o perdão de Deus com arrependimento genuíno. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor, pastora. Quem te pastoreia? A quem você presta contas? Essa é uma pergunta importante, irmãos, porque aquele que não presta contas, aquele que não fala das suas ações para ninguém, das suas atitudes, ele começa a se achar dono da própria razão e começa a agir de uma forma inconsequente. Talvez foi para isso que Deus trouxe você aqui nessa reunião, para que você entenda a importância de prestar contas, de estar sob o pastoreio de alguém. Eu não estou falando de frequentar uma igreja, você já tem a sua igreja, a sua comunidade, mas de passar a estar mais presente em eventos como esse aqui, olha, de pastores amando pastores, em reuniões onde você possa se despir da formalidade e se entregar nos braços de Deus. Uma coisa que me chamou muito a atenção de Saul aqui é que, depois dele ter desobedecido a Deus, quando ele encontra com Samuel, ele fala assim: e aí, Samuel? Eu estou colocando essa ênfase aqui, tá? E aí, Samuel, tudo bem? Eu fiz aquilo que você havia ordenado, eu cumpri a ordem do Senhor. Mentira, irmãos. Ele tinha feito tudo o contrário. Deus mandou matar todo mundo, ele poupou. Deus falou para não levar nada, ele levou dos rebanhos. Fala de pessoas que têm dificuldade em assumir as suas culpas, os seus erros, os seus fracassos. A história talvez teria sido diferente se Saul chegasse diante de Samuel e dissesse assim: eu estou mal, me ajuda porque eu estou em pecado. Muitas vezes eu vejo em reuniões de pastores, reuniões presenciais, café com pastores e tal, tudo isso é muito bom. Mas só que eu vejo que é um momento também de ostentação ministerial. Eu não posso chegar com o meu carro desse jeito, é a reunião de pastores. Gente, como é que eu vou com um terno desse? Todo mundo vai saber que meu terno estava dentro do guarda-roupa há anos, eu tenho que caprichar. Você está entendendo, irmãos? E a pessoa fica assim, ostentando talvez algo que não está acontecendo na vida dela. Arrotando santidade quando por trás ele já está como um sepulcro caiado, como disse Jesus. Muito lindo por fora, mas podridão por dentro. Porque as pessoas não têm coragem de se mostrar. Se um membro da igreja tem dificuldade em confessar os pecados, você imagina o pastor, o líder da igreja. Mas isso é necessário. Tiago, capítulo 5, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Amém? Então, se saia de trás dessa fachada, dessa capa de santidade que você colocou. Eu não estou falando que você precisa chegar diante da igreja e confessar todos os seus pecados. Mas procure alguém. Procure alguém da sua confiança. Procure alguém próximo a você. Alguém que vai te ajudar. A confissão, o que o Tiago está falando, a confissão traz cura. Amém? A rebeldia de Saul, ela mostra até onde uma pessoa pode ir no seu endurecimento pecaminoso, até onde um coração endurecido pode nos levar. E ela mostra que com Deus não se brinca. Deus não tolera o pecado.
E agora, rapidamente, em 5 minutinhos, ainda dentro do meu tempo, 3 lições que eu aprendo sobre a vida de Saul. Primeiro, obedeça ao Senhor e procure fazer a vontade dele. Obedeça ao Senhor e procure fazer a vontade dele. Desde o início do seu reinado, Saul teve a oportunidade para ser um referencial pelo qual todos os futuros reis poderiam se espelhar. Tudo o que ele deveria fazer era buscar a Deus de todo o coração, era obedecer aos mandamentos, era alinhar a sua vontade com a dele, para que o seu governo fosse honrado por Deus. Só que, como muitos outros, Saul escolheu um caminho diferente, se afastou de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é: não abuse do poder que te foi dado. Não abuse do poder que te foi dado. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o rei Saul abusou do poder que Deus havia confiado a ele, da unção que o Senhor havia confiado a ele. O orgulho, muitas vezes, entra no nosso coração quando outras pessoas estão nos servindo e nos honrando. Por isso que o púlpito, o ministério, a posição eclesiástica é um lugar muito perigoso. Eu entendo que durante a pandemia não foi por acaso que o Senhor nos tirou dos nossos púlpitos. A formalidade do culto mascarava muito e alimentava o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade. Amém? Com o tempo, receber um tratamento, entre aspas, de estrela, começa a nos fazer acreditar que nós somos realmente especiais, que nós somos maiores, que nós somos dignos daqueles elogios. E aí, quando isso acontece, nós nos esquecemos que Deus é quem realmente está no controle. E é Ele quem governa sobre tudo. Deus pode ter escolhido Saul porque ele era humilde, porque ele era servo, mas com o tempo essa humildade foi substituída por um orgulho egoísta e destrutivo, que acabou culminando com o final do seu governo. Então, não brinque com a unção que o Senhor deu a você. Sejam sempre alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E a última lição que nós podemos aprender aqui é que nós devemos liderar seguindo os princípios estabelecidos na palavra. A nossa liderança tem que estar firmada nos princípios que foram estabelecidos na palavra. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 2 até o verso 10. Pedro fala muitas coisas interessantes aqui. Olha só. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Eu estou lendo a Nova Tradução Linguagem de Hoje, NTLH. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo,
anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Presta atenção. O diabo anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Eu já estou concluindo, viu, Tiago e Maurílio? A vida de Saul teria sido bem diferente se ele tivesse obedecido a esses princípios. Mas quando ele ignorou a Deus e aos conselhos de Deus, ele permitiu que a saúde espiritual do seu povo se deteriorasse ainda mais. E eu termino com uma palavra aqui, que eu quero, com alguns versículos, que eu gostaria que o Tiago fosse colocando aí, junto comigo. Salmos 85, verso 8. Salmos 85, verso 8. Ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus devotos, desde que não retornem à insensatez. Ezequiel, capítulo 18, verso 24, que diz assim: se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça, presta atenção que está falando do justo, e cometer erros e pecados, e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que praticou, sem apelação, ele morrerá. E para finalizar agora, Hebreus, capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Certamente essa palavra tem um endereço, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se Deus precisar exortar uma pessoa, irmãos, no meio dessas que irão assistir a essa reunião, ele muda toda uma programação, ele muda todo um roteiro, porque uma vida para Deus vale muito, um ministério para Deus é precioso. Então receba essa palavra, em nome de Jesus. Você foi ungido, levantado por Deus. Não abandone o chamado que o Senhor o convocou. Não abandone os princípios. Vigie o seu testemunho, a sua conduta. Olhe como você tem tratado as irmãs, os irmãos da igreja. Encha-se do Espírito Santo. Não brinque com a unção de Deus sobre a sua vida. Amém? O Tiago está pedindo para orar ali. Eu vou terminar então com uma oração em nome de Jesus. E depois, se der tempo ainda, eu volto a palavra para vocês. Eu vou fazer uma oração breve aqui. Amém? Em nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua graça e misericórdia concedida a nós nesse dia. Deus, eu quero apresentar ao Senhor a vida desse pastor, dessa pastora, desse homem, dessa mulher, do bispo, da bispa, desse líder, ó Deus, que pela tua permissão foi colocado à frente
desse trabalho, desse ministério. Não importa quantas pessoas estejam sob o seu cuidado, nós sabemos que cada vida é preciosa para o Senhor. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas, ao longo dos anos, ao longo do trabalho ministerial, foram vencidas pela impaciência, pelo orgulho, pela falta de fé, pela falta de santidade, pela falta de zelo com o seu próprio testemunho. Mas eu peço que, através dessa palavra, o Senhor possa ressuscitar a unção que havia sobre esse homem, sobre essa mulher. Que esse ministério não termine dessa maneira, Senhor, em nome de Jesus. Abra os olhos dele, abra os olhos dela, que ele possa se arrepender, que possa voltar para a tua presença, que possa dar ouvidos aos profetas que estão na igreja, aos anciãos que estão na igreja, possa dar ouvido à sua esposa, ao seu filho, à sua filha, a qualquer pessoa que o Senhor quiser usar para falar ao coração dele, mas que volte para os teus caminhos, que tenha, ó Deus, humildade para reconhecer os seus erros, para se afastar de tudo aquilo que é mal, para se afastar do pecado, para que continue sendo capacitado para conduzir esse rebanho precioso que o Senhor colocou nas mãos dele, nas mãos dela. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus queridos, pela oportunidade, que Deus possa levar essa palavra a quem precisa ouvir. E parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito junto com esses pastores tão amados e queridos que compõem esse grupo e aqueles que vierem se juntar a eles. Um grande abraço, que Deus abençoe.